na rede de rádios. Vamos seguindo aqui com o 3 em 1. O Gabriel Boric, esta é a pronúncia, Segre? Sim. Muito obrigado. Boric. Também está em Bruxelas, onde participa da cúpula da CELAC. E a Venezuela foi tema das declarações do presidente chileno. Ele disse em êxodo humanitário. Falou sobre esse tema, mas preferiu usar a expressão terrível crise quando se referiu ao governo de Nicolás Maduro. Não são toleráveis, não deveriam ser toleráveis. Não são e não deveriam ser toleráveis nem na América Latina, nem em nenhuma outra parte do mundo, situações como as que ocorrem hoje em dia na Nicarágua. Ou a terrível crise que levou ao êxodo de milhares de venezuelanos. Isso é o que vemos. No Chile, há mais de 1 milhão de venezuelanos. Hemos acogido mais de 1 milhão deles. E aí, Segre? Aí que eu tô gostando do Boric. Eu sou visceralmente contra o populismo de esquerda, mas essa fala foi fantástica. Ele está mostrando que uma ditadura na Venezuela pode gerar problemas humanitários, como o que está acontecendo. A Venezuela perdeu 7 milhões de cidadãos. E quando a gente avalia Cuba, Nicarágua, Venezuela, não vejo ninguém, nem brasileiro, nem nenhum outro país, morrendo de vontade de ir até lá para morar lá, sair daqui e morar lá. Então quer dizer que quando um foge de algum país, ele foge para buscar um futuro melhor. O caso da Nicarágua, da Venezuela, da Cuba, especificamente o que foi mencionado na CELAC da Venezuela, é um caso que não dá mais para segurar. Vai ter que ter eleições, deveriam permitir que Maria Corina Machado participe. E o Maduro certamente vai ter que buscar asilo político, porque senão vai ser preso. 15 milhões de dólares vale o Maduro hoje para os Estados Unidos. Mas eu gostei, o Boric foi muito realista no que ele comentou. A minha inveja, em termos de um presidente que tem uma ideologia de esquerda, é não entender por que o presidente Lula defende tanto o Maduro como ele defende. Por quê, Felipe? Essa é uma pergunta boa, Segre. E eu digo mais, né? Uma coisa que me incomoda muito no espectro esquerdista em geral é olhar para a Venezuela, olhar para Cuba e outros países ditatoriais e não falar que é uma ditadura. Né? Isso me incomoda demais. Né? Por que que o Lula e o PT têm dificuldade de falar que Cuba e dificuldade de falar que Venezuela, o que ocorre na Venezuela, é um governo ditatorial? Por que que eles não conseguem apontar o dedo como o Boric fez aqui agora? Né? Uma esquerda contemporânea, uma esquerda moderna, uma esquerda que eu acredito, né, ela visa exatamente acabar com esse tipo de factoide. Né? Você conseguir identificar uma coisa como ditadura e nomear aquilo como ditadura. Agora, o que está acontecendo na Venezuela é muito grave. E a gente não ajuda a Venezuela virando as costas para os venezuelanos e para a Venezuela. O Brasil tem um papel importante, assim como o Chile e a América do Sul em geral, de tentar fazer uma negociação muito bem feita para ter eleições livres e justas na Venezuela. A gente sabe que você pegar, por exemplo, as eleições desde Maduro até hoje em dia, você vê que está caindo a porcentagem de voto do Maduro e do Chávez. Então a tendência na próxima eleição é eles perderem as eleições, não é? Então tem que ter realmente uma postura ativa do Brasil, ativa dos países da América do Sul, do Boric, para fazer com que o Maduro consiga, de fato, né, fazer as eleições livres e negociar isso com a oposição de forma adequada. Né? Eu vi aqui recentemente que o Lula recebeu um representante da oposição da Venezuela para uma reunião junto da União Europeia e junto do Macron. Né? Mas na Venezuela, a oposição era muito fragmentada, tem várias pessoas da oposição. Então uma pessoa só não congrega toda a oposição. E tem que ter um diálogo muito mais amplo do que está ocorrendo até esse momento. E tem um ponto interessante, quando vocês mencionam a posição da esquerda, a esquerda contemporânea e tal, que ficou bastante evidente aqui no Brasil nesta última eleição. O exercício retórico, né, a ginástica retórica feita durante toda a campanha pelo Lula e por aliados, para não usar a expressão ditador ou para tentar se distanciar de várias maneiras desses ditadores, dos quais eles são próximos historicamente. Como que dizendo, olha, neste momento eu tenho vergonha desta minha amizade, mas quando ninguém está vendo ou quando passou o problema, eu posso sair e tomar um chopp ali porque está tudo bem, não ligo mais de ser julgado.
isso aconteceu. Isso mostra também essa posição que você coloca, né, Felipe? Não assume nem o sim nem o não, mas aí depois está tudo certo. Fica feio, né? Mas não é estelionato eleitoral? Não é um estelionato eleitoral? Chegou mais do que o estelionato eleitoral. Os advogados do Lula e com a chancela do TSE conseguiram com que a direita não pudesse falar que o presidente Lula apoiava esse tipo de regime. E agora, a realidade se impôs, os fatos vieram à tona. Mas quer dizer, a linha tênue também, né? Não, que linha tênue? Isso é liberdade de expressão. Porque, não, mas o que o Felipe diz é isso, porque nas eleições você tem o jogo eleitoral e etc., no campo dessa regra, mas não deixa de ser um estelionato do ponto de vista do marketing político, da maneira como você coloca. Para além da questão judicial, vamos ficar no campo daquilo que o marqueteiro constrói. Porque o cara cria uma imagem durante a eleição de que dá um mundo lindo e maravilhoso. Olha, esse cara aqui e tal. Ele não conhece nenhuma dessas pessoas, ó, nunca esteve junto. Aí, quando acabou, você devolve a foto pro feed lá do Instagram com o cara que você tinha apagado no Photoshop. É mais ou menos isso, né, Segredo? Imagina que eu não fala que eu não sou argentino. Por favor, não fala que eu não sou argentino. Não me envolva com isso. Aí, então, fala, o Segredo não é brasileiro. Fala, mas ele é argentino, mas não pode falar que é argentino. Não pode. Tá errado. Tem que falar, não é brasileiro. Pô, é um estelionato eleitoral. Claro. Eu me pergunto se toda a gente que votou no presidente Lula, ou algumas pessoas, teria manifestado esse voto se na campanha o Lula tivesse dito eu acompanho e defendo o Maduro, Nicarágua, Ortega e o Canel na Cuba. É tão evidente essa relação de ambos, quer dizer, não é de agora. O Lula, meu Deus, ele é fundador do Foro de São Paulo junto com Fidel Castro, organização para congregar toda a esquerda na América Latina. Quer dizer, o próprio Zé Dirceu já falou da importância do Foro de São Paulo numa entrevista ao falecido e saudoso Abu Janra. Ele disse da importância estratégica de tomada de poder. Então, o Lula, no seu DNA, ele acredita nesse tipo de regime, ele gostaria de poder governar o país sem o contraditório, governar como Maduro, governa como Fidel, governa, ele não consegue porque há instituições que freiam isso, mas no seu DNA, ele falou, eu gosto de ser chamado de comunista, para mim é um elogio, está aí. Mas é um ponto que eu acho interessante, né? Porque, pelo seguinte, porque quando você pega aquela campanha que foi veiculada pelo Bolsonaro, né, contra o Lula, dizendo que ele era amigo do Maduro, né, o que estava por trás era a ideia de incutir nos eleitores de que o Lula iria instituir uma ditadura no Brasil. Ou seja, discursivamente, a campanha não era tão válida como vocês querem falar aqui. Ninguém falou que ia. Ninguém falou. Só falava. Não, era uma menção a fato. Você não podia fazer uma menção a fato. Não, que ia virar ditadura no Brasil. Não, Felipe, você não podia falar assim. Felipe, você não podia falar. O Lula apoia o Maduro, o Lula apoia o Ortega. Você não podia falar. É um fato. Que o Brasil ia virar já é um escândalo. Já é um escândalo uma censura opinião. Imagina uma censura a fato. Não, eu quero pensar o seguinte. Da mesma forma que a esquerda tem uma dificuldade grande de olhar para países ditatoriais e apontar aquilo como uma ditadura, a direita tem uma dificuldade grande de entender o que é comunismo e socialismo. Para a direita, você é de esquerda, você é obrigatoriamente comunista, né? O Lula, como se coloca como esquerda, ele iria implantar no Brasil o comunismo, né? Essa visão está completamente equivocada, né? Comunismo e capitalismo... E por que ele é fundador do Foro de São Paulo? Foro de São Paulo... Não, mas por que ele é fundador do Fidel? Foro de São Paulo é uma entidade irrelevante. Irrelevante não. Zé Dirceu não falou que é irrelevante, não. Sabe por que serve o Foro de São Paulo? Zé Dirceu não falou que é irrelevante, não, Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo serve para você encontrar amigos, tomar cerveja e dar risada e contar piada. A entrevista do Abu Janra ritmando. Ele fala, planejamos a tomada da esquerda pelo Foro de São Paulo. É factual isso. Mas todas as eleições que tiveram na América do Sul foram eleições democráticas. Mas houve uma estratégia de ocupação de espaço. Isso não seria... O que é ilegal e legítimo disso? Não, eu não estou falando que é ilegal e legítimo. Eu estou falando que... Assim, eu estou falando uma coisa, que não é irrelevante. Vocês têm a mania de achar que Foro de São Paulo... Não me bote é um órgão assim, suprassumo, que, nossa, olha só como eles são malvados, estão discutindo ali no Foro de São Paulo. Apoiar Cuba, apoiar a Venezuela. Peraí, deixa eu vou colocar a ordem na casa aqui. Então quer dizer que Foro de São Paulo é uma confraria, só para fumar charuto e tomar cerveja, é isso o segredo? Sim. Eu estive no Foro de São Paulo. Então conte para nós. Ninguém me contou
Você viu, testemunha ocular da história. Eu estive 3 dias no Foro de São Paulo agora, final do mês de maio, quando no Foro de São Paulo, em Brasília, Isso. todo mundo se chamando de camarada. E aí não tem a linguagem inclusiva. Não é camarado e camarada, ou camarade. Não tem. Camarada Dix. Não tem. É camarada. Camarada Felipe, camarada Gani, camaradaros. Funciona assim, eles se cumprimentam dessa forma. E eu não digo que seja possível, mas o intuito é, sim, colocar o comunismo. Tanto é que no ano que vem, mas Felipe, ninguém me contou, te juro por Deus, eu estava lá, eu vi todas as reuniões, inclusive numa fui convidado gentilmente a me retirar, quando eles descobriram que eu era eu, e estava aí no meio deles. Correu risco, hein, ô camaradinho? Não foram agressivos, mas foram muito... Mas disseram, o senhor veio na chopada errada. A própria Mônica Valente, que é a secretária executiva do Foro de São Paulo, me convidou a que me retirasse de uma reunião da Universidade Interamericana de Quais são os temas das reuniões? Então, é como instrumentar o comunismo. Não é piada. Não é piada. A grande vantagem é que não tinha ninguém. Mas é um mero exercício retórico? É isso que você está dizendo, Felipe? Não, vamos Viajou gente de todo mundo para ir no Foro de São Paulo. Paulo gasta dinheiro só para... Depois da queda do Muro de Berlim, não há mais comunismo. Não, ele tá na tua casa, você não percebeu. Não há mais comunismo. Esquece. Ele tá dentro da tua casa, essa discussão não faz sentido, porque não existe mais comunismo. Nós temos capitalismo. Tudo é capitalismo. A Venezuela é o quê? A Venezuela é o quê? Tecnicamente, é um capitalismo de Estado. Existe mais-valia. Capitalismo de Estado. Existe mais-valia na Venezuela. Ô Felipe, há um total há um controle absoluto da sociedade pelo Estado. Cuba, Nicarágua. Não controle absoluto da cultura, da política, da economia. Mas isso tem também países ditatoriais que não são de esquerdas, né? Fala pra você, na Argentina, por exemplo, ditatorial, era capitalismo e era concentrado também. Isso não tem nada a ver com liberalismo, com conservadorismo que prega livre mercado. O que diferencia o comunismo do capitalismo é a existência da mais-valia. Na Venezuela, em Cuba, existe a mais-valia, mas elas são apropriadas pela burocracia estatal. Então não dá para falar aquilo como comunismo, não dá para colocar cunha de comunismo naquilo. Comunismo ou socialismo, como queira, é o controle absoluto do Estado perante a sociedade em nome de uma socialização dos meios de produção. Então, deixa só eu virar